Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez aqui, agora hoje com uma mulher, né, para falar do Outubro Rosa, a Roberta de Souza Caldas. Caldas, a Uhum. Roberta de Souza Caldas, que ela é presidente hoje da Transpocred, uma cooperativa de crédito do transportador. Então, você transportador que precisa de crédito, inclusive, estamos aqui com a presidente para falar um pouquinho para você, diretamente aí para o seu negócio, tá bom? A gente vai falar um pouco de vida, um pouco de pessoas e com certeza também falar dos nossos negócios, que é transportar e mover esse Brasil aí afora, tá bom? Então, Roberta, seja muito bem-vinda ao meu canal e eu quero deixar você à vontade aqui, quero deixar você tranquila. Aqui a gente fala o que precisar falar, a gente não tem restrição alguma, a gente está em casa, tá? A gente gosta de deixar as pessoas, se quiser falar um pouco de negócio, se quiser falar um pouco da família, você fique à vontade para fazer o que você quiser, tá bom? Então, daqui a pouquinho a Roberta vai se apresentar. Eu só quero pedir para você, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei aí no meu canal, faça os seus comentários, façam as suas perguntas, pode perguntar o que quiser, tá? Tá livre, aqui é livre. A hora que a gente puder responder, a gente vai responder, tá bom? Então fiquem à vontade para curtir um pouco desse momento, tá bom? Roberta, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho quem é a Roberta, o que você faz hoje, a forma que você chegou até aqui hoje. Fique à vontade para você esclarecer um pouquinho mais para o nosso ouvinte aí quem é a Roberta. Obrigada, Alan. Primeiro, é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Conversar com o segmento de transporte é a nossa vocação, né? Como modelo de negócio cooperativo que nasceu dos empresários de transporte e que eu tenho a alegria de ter estado lá no início, na oportunidade de iniciar o projeto. Então, eu vivo o projeto há 18 anos. Eu fui a primeira colaboradora da Transpocred, comecei como caixa. Eu sempre falo que eu estava no lugar certo na hora certa. É verdade, eu já ouvi isso, inclusive. E eu me apaixonei pelo cooperativismo desde a primeira vez que eu escutei o que era esse modelo de negócio. Falando um pouquinho de forma muito rápida, Alan, então estou como presidente do Conselho de Administração da Transpocred de 2019 para cá. Depois podemos entrar um pouquinho como é que foi esse processo, né, de transição, de ser uma colaboradora seletista para estar representando o cooperado de uma forma estatutária, hoje fazendo parte do conselho. Foi bem difícil essa decisão, foi bem pensada, mas hoje eu me sinto totalmente realizada nessa missão, que eu acredito que é algo realmente que não estava nos meus planos. Eu nunca desenhei a minha carreira para estar como presidente, mas foi a oportunidade que apareceu no caminho. Eu sempre falo que nós temos que cuidar muito com o que a gente pede para Deus, porque os planos dele acabam sendo maior do que os nossos. É verdade, é verdade. E depois tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Então, eu tenho 40 anos de idade, eu sou mãe, amo ser mãe, né? Então, tenho a Bárbara e a Betina, de 10 e 7 anos. Me tornei outra mulher depois da maternidade, inclusive, assim, olhando inclusive para os negócios, né? Eu sempre falo que nas entrevistas dos homens, né, de trabalho, é difícil. Eu acredito que nem venha a pergunta, e com quem que ficam os seus filhos, né? Sim. Para a mulher isso vem, né? Você deve responder bastante essa pergunta, inclusive, né? Poxa, e aí? Como é que tá lá, galerinha? E para a mulher tem essa preocupação, Sim, se é mãe, com sim, quem que fica os seus filhos? Se não é mãe, pretende ser mãe? Isso é bem sim, comum nas entrevistas, né? sim. Porque essa é a realidade da nossa liderança feminina e que é uma grande missão, acho que é uma grande atribuição e bênção em termos mães no contexto Com certeza. profissional, porque são mulheres que têm uma força gigante, aquelas que ainda não são e pretendem ser, tem todo o processo de mudança, que é uma metamorfose, Uhum. né? Mas quando o negócio olha para isso com a oportunidade de ter uma mulher ainda mais forte, com certeza essa mulher é potencializada e tem um compromisso ainda maior com os negócios depois da maternidade. Mas nem todo o empresário tem esse modelo mental, né? Ainda se tem assim um olhar muitas vezes negativo, né, para esse contexto da maternidade, do tempo fora, né? Mas eu respeito, eu acolho, mas acredito que tem aí um olhar de oportunidade que a gente pode conversar mais sobre para realmente
impulsionar e trazer cada vez mais as mulheres com as suas dificuldades e realidades para o contexto profissional. Até porque isso, Alan, faz parte também, muitas vezes, do modelo mental da mulher. Né? Exato. Ixi, será que eu tenho espaço aqui para continuar sendo a líder ou a analista, a profissional, a assistente? Talvez já vem dela mesmo, né? Exatamente. Não é um preconceito, não sei se é bem um preconceito, mas às vezes ela mesma já impõe isso antes de ser imposta, né? E aí fala, poxa, daqui a pouco começa a se questionar, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Exatamente. E desculpa te cortar, mas eu entendo bem isso e vejo muitas vezes isso mesmo. É isso. E eu vivi isso, tá, Alan? Depois eu posso trazer um pouquinho na minha história. Eu comecei no projeto 2006 e 2014 entrou um direcionamento do Banco Central para que a governança da cooperativa ela fosse uma governança profissional. Então, antes ela fazia parte do conselho, a diretoria fazia parte do conselho e tinha estrutura, na época eu era gerente geral da cooperativa. Só que o Banco Central disse não, nós temos que profissionalizar as cooperativas. Então, a diretoria sai de dentro do conselho é conselho, e vem para o corpo técnico de decisão. Isso aconteceu em 2014. Eu estava nessa mudança e me tornei mãe em 2014. Pensa. Amando, sempre amei trabalhar, sempre amei. Então, ir para a diretoria com essa oportunidade. Gigantesco. E agora? Será que essa proposta da cooperativa se mantém em eu sendo mãe? Né? E na época eu sofri bastante com isso. Inclusive, assim, ao anunciar que eu estava grávida. Então, essa é uma realidade das mulheres. Né? Eu senti isso. Né? Com toda a segurança que eu tinha na minha entrega profissional, porque eu sentia que eu contribuía muito para o projeto, sempre tive uma relação de confiança muito grande com o conselho, com a equipe, entregava resultado, projeto crescendo, mas e agora? Estou grávida, né? E agora? Que desafio, hein? E deu tudo certo, mas eu trago o recado assim para as mulheres, né, e para os negócios também, acho que para esses dois olhares, né, eu me tornei ainda mais forte. Né? Tanto que essa ascensão de diretoria, a oportunidade de estar como presidente, eu acredito que materializa um pouco dessa força que eu falo. Né? E eu trago sempre esse recado para as mulheres da importância do equilíbrio, da família. Na nossa cooperativa, por exemplo, a licença paternidade é de 1 mês. Né? Nós estendemos o benefício. Então, nós estimulamos, olha, tu vai ser pai ou está tendo o segundo filho, enfim, vai dar apoio para tua esposa. É muito importante que tu esteja lá com ela. E por incrível que pareça, Alan, muitos querem voltar. Muitos homens querem voltar. Porque esse contexto principalmente quando é primeiro filho, né? É tão tenso, tanta mudança. Sim. É tanta adaptação que às vezes ele prefere estar no trabalho do que em casa. Quero fugir. Tem disso, né? Tem disso. Às vezes, até falar um pouquinho do olhar de pai, né? O homem não tem o privilégio de ser mãe, né? De gerar um filho. Isso é uma bênção das mulheres e eu admiro demais. Acho que Deus conseguiu traduzir isso para a mulher, porque se fosse um homem não teria como, né? E aí, talvez às vezes o que acontece muito é que o cara se sente uma carta fora do baralho, né? Fala, poxa vida, eu não fui criado para isso. Não fui criado para estar ali do lado, para dar um apoio e tal. Essa nossa geração, principalmente, aqui falando dos 40, né? Talvez a outra geração um pouco diferente, mas assim, falando da nossa geração, foi criado muito na base do homem tem que ser forte. O homem tem que mostrar que ele não chora. O homem, ele tem que estar lá no campo de batalha, ele tem que estar trabalhando enquanto a mulher está cuidando do filho. Então, a mulher, quando tem o filho, é ela que vai cuidar. Ela vai chamar a mãe. Ela vai ficar com a mãe lá, né? Cuidando do filho, enquanto o homem vai ficar olhando de longe. Então, essa forma de criação, que é a maioria, não são todos, mas a maioria, acabou criando um cenário de que, vou dar o meu exemplo, quando eu tive minha filha, apesar de que eu sempre fui muito assim, nesse período eu estava passando por um período que eu estava amando ser pai, assim,
Mas eu também, às vezes, falava, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu não faço? Se eu for tentar ajudar, talvez eu possa estar atrapalhando, sabe? E aí você fala, eu acho que é melhor até eu sair de perto, porque eu estou atrapalhando aqui mesmo. Então, só para contextualizar um pouquinho desse olhar de pai, né? E aí, às vezes, acontece isso, né? O cara fala, não, eu acho que é melhor eu voltar a trabalhar, que eu vou atrapalhar menos, né? Não estou falando que está certo ou está errado. Eu até acho que deveria mudar, mas para isso mudar, uma mudança de cultura, uma coisa de muito longo prazo, uma coisa de ajuste de humanidade, né? Mas e aí, Roberta, você falou principalmente dessa questão de engravidou nesse período, era um período que você estava em ascensão, você estava com um cargo alto dentro da empresa. Como foi o olhar das outras pessoas para você? O que eles falavam? Eu entendo que você tem e tinha uma capacidade técnica, uma capacidade muito grande de crescimento, de contribuição, mas o que eu vejo em vários cenários, assim, em vários locais que eu tenho andado e tenho ajudado, que existe realmente uma restrição. Aí o CEO, o executivo da empresa, olha, poxa, agora quebrou o negócio, pô, vai ficar um período fora, vai ter que cuidar da criança. E depois que tiver a criança? Vai ter que amamentar quanto tempo? Vai ter que dar um apoio lá para a família. E a gente aqui bombando, nós estamos com indicadores para crescimento, para não sei o que e tal. E aí, como que eles olharam para você nesse momento? Então, Alan, assim, o meu sentimento disso tudo, na época que eu engravidei, nós estávamos fazendo a implantação de uma nova estrutura, então, que vem com uma expectativa. Então, quando tem esse reforço, esse fortalecimento, se espera um resultado disso, quando se tem esse investimento, inclusive com uma direção de quem nos monitora, de quem nos cobra a legislação, que é o Banco Central, e eu no meio disso tudo. E daí agora, né? Minha vida, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre me vi mãe, né? Já estávamos ali casados há um tempo, então toda a condição, mas eu sempre falo que não existe o nosso tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus. Vem, né? Então, e eu encarei aquilo, meu Deus, e agora como é que será que eu vou dar conta? Será que, né? Que é a síndrome da impostora, que a gente fala que isso é muito comum, inclusive no perfil da liderança feminina. A gente se boicota, assim, mas passou o olhar das outras pessoas que eu senti, assim, foi muito mais meu comigo mesma. Né? Eu tinha certeza, Alan, eu tive sempre uma característica na minha liderança de envolver as pessoas. Legal. Então, eu sempre tive sucessores. Sempre tive pessoas de muita confiança, de construir junto, de reconhecer que aquela pessoa é melhor do que eu. Eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. Pessoas prontas. Muito. Do seu lado. Muito, assim, ó. Inclusive, quem me sucedeu na diretoria executiva foi uma pessoa que eu sempre olhei com uma capacidade enorme, que eu aprendi muito e que é totalmente diferente de mim. É um homem, né? E ele é diferente de mim, que é o Marcos, né? Que é o nosso atual diretor executivo. Nós trabalhamos há 13 anos juntos. E eu e o Marcos somos completamente diferentes, Alan. Ele é analítico, ele é a cabeça da estratégia. Eu sou a pessoa emocional, que envolvo as pessoas, que consigo compartilhar para que as pessoas venham junto naquele sonho, naquela estratégia, naquela busca. Então, eu sou a pessoa que envolve. E nós somos o complemento. E eu sempre falo, Alan, assim, ó, e eu quero aqui até, né, fazer uma observação na tua fala e trazer esse recado para os homens também, da importância que eles têm no contexto da maternidade. O homem nunca atrapalha. Nós mulheres, aliás, né, num contexto hormonal, a gente fica extremamente sensível. E, de novo, eu posso trazer meu caso. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha vontade de chorar e eu tinha vergonha de chorar. Porque como assim? Minha filha nasceu saudável, eu tenho meu marido comigo, tenho apoio da minha mãe, e eu só tinha vontade de chorá-la.
E eu tinha vergonha. Então, eu chorava embaixo do chuveiro, eu chorava escondida. Até que um dia eu fui na pediatra e a pediatra viu que eu não estava legal. E ela disse, Roberta, tu sabe que é normal ter vontade de chorar, né? E eu você falou, ué, eu derrubei. O meu marido estava do lado, ele apavorado, porque como assim, né? E dela é hormonal. olha só. É hormonal. Chora. Passei por um período de adaptação de amamentação, bastante dor, né? Então, ela pode chorar. Então, assim, a gente cria, né, algumas coisas que se culpa. Então, aquele negócio, né? Até quando a filha está dormindo, a culpa de querer que a filha durma, quando está acordada, querer que durma, quando está dormindo, que acorde. Até... Exatamente. Mas, assim, né? Eu não me senti julgada pelos outros, tá? Eu me senti olhando muito mais e me boicotando, me julgando muito mais do que o contexto. Eu senti sempre muito apoio do contexto onde eu estava inserida, alegria, e que bom, e que, meu Deus, sabe? De apoio mesmo, da cooperativa, dos meus colegas, da família, mas eu olhando para mim mesma, a dúvida se eu daria conta, isso realmente aconteceu. Que legal, que legal. Roberta, trazendo para um contexto de crescimento, né, profissional dentro do negócio, eu queria entender se você teve algum mentor ou mentora, né, alguém que você olhou e você falou assim, olha, essa pessoa é a pessoa que eu preciso seguir o exemplo, que eu preciso conversar mais, que eu preciso estar próximo, que me faz bem, que fez muito e que eu quero fazer igual, sabe? Eu quero entender de você se você teve essa pessoa que você olhou e falou, olha, essa pessoa. Tem, Alan. Eu sempre, assim, acreditei nessa referência, porque a liderança, principalmente quando a gente tem essa ascensão do corpo da operação para o conselho, ela é muito solitária. Eu não posso... Eu e o Marcos, a gente sempre andou juntos e sempre foi mentor um do outro, naquilo de compartilhar, de orientar, de caminho, de construção, de uma relação de muita confiança e de troca, né? Então, poxa, isso eu estou sentindo que poderia ser diferente. E se nós fôssemos por aqui, o caminho de desenhar futuro juntos, assim. Mas quando eu saí da operação para o conselho, o Marcos, primeiro, ele tem que estar focado na operação, ele teve que absorver o espaço que é dele, e a gente deixa de ser par para eu estar num outro papel e ele construir outros pares para a continuidade dessa operação. Então, eu tive que respeitar o espaço dele. E nesse processo de mudança, Alan, foi um processo de muito desafio e que eu tive que buscar ajuda mesmo, né? Para continuar amando a minha rotina, para continuar, assim, aberta para gatilhos que eu precisei realmente despertar para acreditar naquela nova atribuição. E daí eu procurei uma mentoria e foi muito importante, né, para realmente me guiar e me trazer pontos de reflexão, de impulso e de crenças que eu sempre tive crenças muito claras que me fortaleceram, mas no momento ali da dificuldade, por vezes a dor ela é tão intensa, né? E eu tive, como eu compartilhei contigo, assim, que decidi. O que foi muito, assim, a minha, inclusive, referência de liderança era uma referência totalmente diferente do que eu sou. Um homem com mais idade, uma liderança do segmento de transporte, uma pessoa fortíssima no ambiente político e de empresários, do qual o nosso projeto representa. Né? Então, estar como presidente é sim estar em ambiente mais político. Né? Eu digo, meu Deus, mas será que o cooperado vai me enxergar como a representante dele? Sim. Né? Então, a minha referência ela era muito diferente do que eu me enxergava.
E daí eu perguntei para o seu Ari Rabaioli é o presidente anterior da qual eu tive a missão de suceder, e eu perguntei quando o seu Ari trouxe, porque foi ele que me trouxe. Ele, Roberta, eu vou para um projeto pessoal e a cooperativa tem que continuar. Eu, sim, mas eu achei que naturalmente o presidente fosse vir do próprio conselho, porque esse é o nosso formato, né, histórico do cooperativismo. E Deus falou, sim, senhora, tá, puxa. Daí ele assim, eu pensei em tu seres a próxima presidente. Daí eu disse, senhora? Ele, sim. Eu digo, daí eu olhei nos olhos dele, nós estávamos assim. Eu digo, qual a expectativa do senhor? Aí ele, sim, que tu seja tu mesma. Alan, aquilo mexeu tanto comigo. Aí eu disse, então tá. Então eu vou voltar para minha casa, para minha família e vou compartilhar com eles. Eu tive apoio total da família. E eu aceitei esse caminho, assim, né? Com a certeza que eu teria total liberdade de potencializar quem eu sou. Que é esse olhar para as pessoas, que é esse olhar humano, que cresce muito a cooperativa, mas pregando e buscando esse equilíbrio. Que legal, que legal. E aí eu falo de mentor porque a gente vê nas grandes lideranças, eu tenho percebido isso muito quando vou falar com transportadores, quando vou falar com algumas lideranças que me procuram. Eu estou muito inserido nesse meio político também, né? E de grandes lideranças. E eu percebo muito essas pessoas solitárias. E eu, como empresário, também já me senti assim, e às vezes ainda me sinto, principalmente no momento das decisões, né? Que a gente talvez precisa de um apoio, a gente precisa de alguém que pelo menos equilibre o nosso ponto de atenção para uma decisão mais pesada. E aí a maioria dos empresários, transportadores principalmente, estão sozinhos nessas decisões. E a maioria também ainda não entendeu, mas que deve entender, que precisa procurar um apoio, precisa procurar uma mentoria, principalmente, para que possa trazer uma diretriz melhor para que eu preciso decidir, o que eu preciso arrumar, o que eu não preciso arrumar, o que eu estou fazendo bem feito, o que eu não estou fazendo, para ajudar nessas decisões, porque isso vai levar esse transportador para um outro patamar, né? Ou empresário, enfim. E às vezes ainda a gente percebe nesse meio que o transportador não entendeu que precisa disso. E quando ele começa a entender, ele vira a chave e o crescimento vem naturalmente, né? Então eu faço questão da gente falar um pouquinho disso. Por quê? Porque é um meio muito solitário e a gente precisa tocar nesses transportadores e fazer com que eles entendam que é necessário. A gente ainda está muito no modelo antigo. Quando a gente olha para o transportador está fazendo ainda daquela forma antiga, está tocando um negócio lá na operação, tá uma loucura, aquele apagar incêndio todo dia, vai quebrar caminhão, ele vai olhar o caminhão quebrado, ele já fica estressado por causa disso e não organiza a casa, não está lá na parte estratégica da empresa, não está olhando para o crescimento, não está fazendo o que o dono da empresa precisa fazer, né? E às vezes tem muito receio de gastar dinheiro com uma mentoria, gastar dinheiro com alguém que vem trazer uma consultoria, um negócio mais robusto para dentro da empresa e que vai colocar ele no lugar correto e vai empurrando até que chega num limite que o cara está com X caminhões e não está dando lucro nenhum à empresa. Ele está desesperado e muitos quebram. Eu tenho visto muitos transportadores esse ano quebrarem, infelizmente. Eu tenho visto muitos desesperados porque os caminhões aumentaram de preço significativamente, fizeram financiamentos robustos e hoje não estão dando conta de pagar. E a gente não tem um cenário muito atraente aí para o transporte para o próximo ano, a gente vê grandes desafios. E a gente precisa conscientizar essas pessoas, esses transportadores, de que existem formas para melhorar, existem formas para melhorar o seu negócio, para ajustar o seu negócio. E eu venho trabalhando muito nessa área, sabe? Venho trabalhando... Agora entrando no digital, agora mostrando um pouco da minha cara para mostrar como eu fiz no meu negócio. Hoje eu viajo demais, assim, viajo todo mês e o meu negócio está andando. A gente está dobrando a frota esse ano. A gente está num crescimento, assim, gigante dentro da empresa. Por quê? Porque eu entendi isso, sabe? E fiz isso acontecer de uma forma mais organizada. Estou no lugar certo dentro da empresa, tá?
E, Roberta, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais desafiadora para Roberta. Roberta, você está feliz hoje no seu momento atual de vida? Estou, Alan. Assim, eu posso falar isso olhando, né, nos teus olhos e realmente até de forma muito surpreendente quando eu virei essa nova atribuição, eu tive muita dúvida, né? Poxa, será que eu vou continuar com essa conexão com o projeto? Porque eu amo o que eu faço, eu já tinha assim uma dinâmica de muita certeza de que ali era o meu lugar, né? Estando como diretora executiva. Então eu tive muita dúvida, será que eu vou para algo novo? Será que lá vai ser o meu espaço? Será que eu vou estar feliz nos ambientes onde eu vou ter que me posicionar? E de forma muito surpreendente, assim, eu me sinto muito bem acolhida nos ambientes onde eu estou. Eu sempre falo que o projeto é soberano. Eu estou aqui, meu CPF, ele é passageiro. Né? Eu estou como presidente, estou, né, hoje de uma forma muito profunda no projeto, até com conexão emocional mesmo. Né? Eu sempre falo que é uma conexão além de profissional, é uma conexão que tem, assim... profunda, com um senso de pertencimento enorme, de intraempreendedorismo enorme. Eu cuido da cooperativa e sempre cuidei como algo meu, apesar de ela não ser minha, não é de ninguém, não tenho dono, não tenho... Né? Ela é dos cooperados, mas esse senso de fazer o melhor, de não se conformar, de querer levar o projeto a todas as empresas, a todos os transportadores, honrar essa intenção de trazer para o segmento um atendimento humanizado. De reconhecer a força que é a nossa categoria. Eu reconheço todas as dificuldades, Alan, e é o que a gente escuta diariamente, é o que eu escuto nos ambientes onde eu estou, do desafio, do aumento da Selic, do reajuste salarial, do marco regulatório, enfim, de todas as questões de insegurança jurídica do nosso segmento, que foi cotado como o primeiro risco do nosso segmento. Sim. Eu reconheço isso, mas nós temos como uma cooperativa segmentada um olhar que não é da operação direta, do transporte e logística, mas de uma força gigante que é o segmento de transporte para o nosso Brasil. Se esse microfone está aqui, nós estamos conversando, é porque ele chegou através do nosso segmento. É verdade. Né? Então, assim, e nós temos uma vocação, temos um orgulho de trabalhar para o segmento de transporte. Já abriu a possibilidade várias vezes, até no Conselho, e ficar livre de admissão. Nós entendemos que um dos nossos grandes diferenciais é o segmento de transporte. Mas voltando à tua pergunta, eu me sinto muito assim feliz, acolhida nesses ambientes, respeitada, que era a minha grande dúvida. De, poxa, será que, né, o projeto ele vai ter a visibilidade que tinha? Porque com o seu Ari, naturalmente, ele representava a cooperativa, a federação, que ele era presidente da federação também, né? E ele era cooperativa. Ele é a persona da cooperativa, do nosso cooperado, né? Mas eu assim, de forma muito positiva, eu descobri que quem é soberano é o projeto, é o CNPJ. Ele tem muita credibilidade, solidez, e é muito comum eu estar no ambiente para estar presente, para estar participando e ter a oportunidade de ir lá e falar um pouquinho do nosso projeto. Isso, para mim, é a prova do quanto o projeto é extraordinário, né? Do quanto ele tem visibilidade. Então, vai além... Hoje sou eu que estou aqui representando o cooperado, daqui a pouco vai ser outra pessoa, naturalmente, nesse processo de conselho, que é saudável que tenha mudança, que não haja eternidade nessa ocupação, e eu tenho a consciência disso. E isso também foi uma dúvida, né? Porque lá na diretoria executiva eu poderia me aposentar como diretora entregando resultado. Estando como presidente, não. É saudável que tenha essa mudança. E agora? Né? Então, eu comecei a fazer cálculo. Puxa, mas eu vou estar em vida ativa e vai estar na necessidade de mudança. Mas eu acredito que o meu propósito, inclusive, também seja associado a isso, né? De um exemplo nisso, em fazer uma sucessão muito bem assim, pautada, estratégica, olhando para o negócio, tirando, né, a minha
a minha conexão da frente Sim. e olhando para o Gerando projeto. ciclos, né? Exatamente. Gerando ciclos, fazer a renovação, que eu acho que é natural, né? Isso é muito bom. E vamos falar um pouquinho mais das questões técnicas agora. Como que está... como que você tem visto, assim, como cooperativa Transpocred, o transportador? Hoje ele está muito tomado de crédito, não está muito tomado de crédito. Como que está a inadimplência desses transportadores? Me dá um panorama, assim, de como que está o segmento do transporte, a nível de crédito, do ponto de vista da cooperativa. Alan, assim, eu posso, até vou evidenciar com dados, assim, né, para materializar a força que é o segmento. Nós fomos a 9ª cooperativa a entrar no sistema, cooperativa de número 9. Nós fazemos parte do Sistema Ailos, que são 13 cooperativas que fazem parte. Assim, eu gosto de explicar até para o público que está nos escutando, porque existe, assim, por exemplo, aqui no Paraná, no estado onde nós estamos, é fortíssimo em cooperativismo, mas é no ramo a Coamo, que inclusive foi cotada, está entre as maiores, né? Que é um grande orgulho, né? É o pessoal ali do agro, né? Isso! 100% do agro. Então, existe essa confusão dos ramos do cooperativismo. São 7 ramos o cooperativismo. O agro é um deles, a cooperativa de transporte é outra, de saúde, a Unimed. Então, são 7 ramos. Uhum. O nosso negócio é do ramo crédito. O que é o ramo crédito? Nós oferecemos todo o portfólio que uma instituição financeira tradicional oferece. Um banco privado. Um Bradesco, vamos usar um nome aqui. Certo. O Bradesco é um banco comercial. Todo o resultado do Bradesco, que, aliás, todo o consultor de investimento na diversificação da carteira do ativo de um cliente vai direcionar para uma carteira de banco, porque banco dá muito resultado. Certo. Sempre dá muito resultado. Certo. Né? E esse resultado fica para quem, ela? Para os acionistas. Para quem investe no banco, que é a minoria. No modelo cooperativo, Alan, todo o resultado da cooperativa, nós temos todo o portfólio comercial, financiamento, Finame, que, aliás, podemos entrar aqui para o público. O cooperativismo tem orgulho que o Finame chegue ao cooperado. 80% do repasse do BNDES é o cooperativismo que entrega. Eu vou repetir. Que legal. 80% do repasse dos recursos do governo federal, do BNDES, é o cooperativismo que entrega. Como é forte, né? Nós temos orgulho de chegar ao Alan, tu é o nosso cooperado, tu está investindo em frota, como tu falou, que está dobrando, ampliando. Eu tenho uma solução maravilhosa aqui, que é um Finame, que tu vai ter carência, que tu não vai ter IOF, que tu vai conseguir jogar isso a longo prazo e adequar melhor ao teu fluxo de caixa. Nós temos orgulho. E, então, fazendo um parênteses, no cooperativismo, todo o resultado que a gente gera para o cooperado entre a intermediação financeira, que é quem? Que é quem investe na cooperativa e quem toma na cooperativa. Então, essa diferença é o resultado da operação. 80% do resultado vem aí, volta para o cooperado proporcional à sua movimentação. Então, sim, quanto mais o cooperado movimenta na cooperativa, mais resultado ele tem. O nosso formato é assim. E olhando para esse portfólio, olhando para esses negócios, assim funciona o nosso modelo de negócio. Então, falando de cooperativismo de crédito é isso. Daí eu estava trazendo a nossa posição dentro do sistema Ailos. Nós fomos a 9ª cooperativa a entrar no sistema, cooperativa de número 9. Hoje o cooperativismo, Alan, ele é concentrado em 5 maiores sistemas no Brasil. Eu gosto de falar isso porque eu sou da bandeira do cooperativismo. Né? Nós temos Sicredi, Sicobi, Cressol, Unicred e Ailos, que é o nosso sistema. Então, mais de 80% da movimentação dos próximos de 600 bilhões que o cooperativismo movimenta no Brasil, 80% está nesses 5 maiores sistemas. Certo. E a Ailos é uma delas, faz parte desses maiores sistemas. Nós fomos a cooperativa de número 9 a fazer parte do sistema há 18 anos atrás. Hoje nós somos a 2ª, Alan, em ativos administrados. Cresceu, hein? Isso é o quê? A força do segmento. Sim. A confiança do cooperado e o engajamento da nossa equipe. Então, assim, olhando para o nosso público, o transportador, ele é forte demais, tem muito potencial. Tanto que eu digo, quando tem um Sicredi, Sicobi próximo da gente, eu digo, vem junto, vamos atender a realidade que é do segmento. Não existe
ou Sicredi ou Transpocred. Uma empresa consegue ter 2 cooperativas tranquilo, abrindo mão de uma movimentação de um banco privado. Porque esse é o nosso trabalho. Hoje, Alan, o sistema cooperativo tem 10% do sistema financeiro nacional, 90% está nos bancos. Uhum. Então, assim, o cooperativismo precisa se unir. Então, eu tenho orgulho quando o cooperado fala, eu tenho Sicredi, Sicobi, concorrente de vocês. Não, não. Não é concorrente. É cooperativa, né? É cooperativa. Então, assim, cooperado, eu quero que tu tire do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, desse aqui a gente pode ver o que tu pode converter para a nossa operação. Porque daí sim, tu está sustentando um modelo de negócio que atua de forma local, que impulsiona o segmento e que nós reconhecemos, inclusive, como modelo cooperativo, olhando para a realidade do segmento, que nós não conseguimos atender sozinho. Eu jamais vou chegar, Alan, traz toda a tua movimentação para a Transpocred. É saudável que tu tenha outros parceiros financeiros para o teu negócio. E a cooperativa, como segmentada, quer fazer parte desse portfólio com parte da movimentação. A nossa inadimplência é a menor do sistema ILOS, Alan. Nossa, que legal. O parâmetro do Banco Central hoje é 2,5, o nível de referência. Sim. Tá? Qualquer um pode dar um Google aí. E achar, é 2,5 a referência. A nossa está hoje em 2,1. A média do sistema ILOS de livre admissão está bem acima da nossa. Isso mostra a lealdade do segmento. Uhum. O quanto o segmento é ponta firme, passa por suas dificuldades, sim, mas eu sempre falo, né? Quanto é sério. Existe aquele crédito que é naturalmente de empresários que passam por dificuldade, todo mundo está nesse páreo aí, né? Pode acontecer com qualquer um. Mas é o como trata. Isso, assim, né? Então, e a cooperativa tem uma forma muito respeitosa de olhar para a realidade, reconhecer e dizer de que forma nós podemos resolver isso. Uhum. Quer entregar teu bem? Nesse momento, seria estratégico tu fazer isso? Vamos olhar para uma redução de parcela? Vamos olhar para a entrega? É um veículo que está ocioso? Como é que está? A gente ajuda a repassar de um solução, cooperado, né, para o outro. Exatamente. Tem cooperado que compra o teu veículo, quita a tua dívida. Isso vai ser mais importante para ti agora? E a nossa equipe, muitas vezes, já fez essa intermediação. Uhum. Eu sei de um cooperado que quer o tipo do teu veículo, que serve para a operação dele, ele está querendo adquirir. Vamos fazer negócio entre vocês? Vamos. Então, nós temos esse olhar. Nós temos essa cultura de fazer negócio muito humanizada e de resolver realmente para o cooperado como algo que é o melhor para ele. Sempre é o melhor para ele. Então, nós admiramos o segmento e é um segmento, Alan, assim, extremamente alavancado, sim, né? Que é um segmento que vive querendo investir. Quando a gente encontra esse perfil, é maravilhoso, que apesar do Brasil, de oscilação que a gente vive, que tem um olhar para as oportunidades de abundância, a gente vê transportadores naturalmente no negócio com 2 perfis, né? Que tem medo, que recua, e aqueles que identificam uma oportunidade em meio à dificuldade. E esse cooperado, né, que realmente olha para a situação, identificando oportunidade, normalmente ele prospera. E, normalmente, a cooperativa é uma grande parceira para ajudá-lo, muitas vezes até repensar, né? De que forma, como. E, Alan, tu pode ter certeza que se o cooperado ele tem... E, inclusive, nós orientamos que faça outras simulações. Se eu vejo que é melhor para ti fechar com o mercado, abrindo mão da operação na cooperativa nesse momento, que o nosso mercado é momento. Sim. Assim como tu tem que saber que é negócio não fechar um frete, a cooperativa também tem um ponto de equilíbrio, porque hoje o compromisso dela é com mais de 50 mil cooperados. Olhar o risco, tudo, né? E eu não posso fazer uma operação com resultado negativo para os 50 mil cooperados. Então, eu digo para o cooperado, esse é o melhor que eu tenho, é o que eu consigo chegar, mas se tu tem melhor, fica à vontade, porque o mercado ele é assim, nem sempre tu ganha, né? Então, nós temos na nossa cultura a total liberdade de as pessoas falarem a verdade e oferecer sempre o que é melhor para o cooperado. Que legal. Tá. E aí, quando a gente fala assim da alavancagem do transportador, né? O transportador, ele tem essa grande necessidade de se alavancar, porque um veículo, um imobilizado dele é um valor extremamente alto, né? E aí... na maioria das vezes ele vai precisar do crédito, ele vai precisar
alavancar o seu negócio para poder, principalmente o pequeno, né? O que está saindo ali de um tamanho pequeno e tentando buscar um tamanho, buscar uma performance, ele vai precisar de muito crédito para poder fazer a empresa crescer. E o que a gente tem notado é assim, uma falta principalmente de estruturação financeira dessas empresas, principalmente das pequenas. Pequenas e médias, elas não têm uma estrutura robusta financeira para fazer uma análise adequada, se vai precisar tomar crédito, se não vai, qual que é a melhor opção, qual que não é. E eu tenho visto que a Transpo ela tem vindo muito atuando nesse pequeno. Não sei se é uma percepção minha, eu quero que você responda isso. Até porque 80% dos transportadores do Brasil são pequenos. Né? Mas, assim, isso é uma estratégia da cooperativa? Isso traz mais risco, traz menos risco? Tem a ver com a estratégia, não tem a ver com a estratégia? As taxas que vem hoje a cooperativa oferecendo, é uma taxa que tem realmente algo pro transportador específico, porque é uma cooperativa do transportador? Eu quero que você fale um pouquinho disso, até porque o nosso ouvinte aqui, ele às vezes nunca ouviu falar da Transpocred. E aí eu quero que ele entenda um pouquinho que é uma cooperativa realmente do transporte e que o que a cooperativa está fazendo para ele poder buscar vocês a hora que ele precisar. Legal, Alan. Obrigada pela pergunta, pela possibilidade de entrar nessa clareza de estratégia mesmo para quem. Nós temos isso muito claro no nosso olhar estratégico, na construção de olhar de futuro da cooperativa. Para qual público a cooperativa consegue agregar valor e fazer diferença? Nós não temos dúvida nenhuma que é para o pequeno. Por quê? Porque o pequeno no mercado, ele não tem acesso ao portfólio que uma média e grande empresa tem. Exato, concordo plenamente. Os teus colaboradores não têm, Alan. A pessoa física não tem. Quem trabalha para ti, quem te serve no dia a dia, quem participa da tua operação, não tem acesso. Um consignado, se olhar a taxa de juros de um consignado de um colaborador teu, que muitas vezes pega para ampliar a casa, para melhorar a qualidade de vida, para comprar um carro, enfim, para realizar sonho, ele compra a parcela. Ele não tem noção do quanto ele está pagando de juros. Sim. E é lamentável, né, que as pessoas assim não tenham na sua educação financeira um olhar apreciativo para isso e que busque melhores opções. Não é deixar de fazer. É buscar melhores opções. Normalmente se compara a parcela. E eu trago um exemplo, Alan, que eu vivi. Né? Eu estava em Tubarão, Santa Catarina, fazendo um Progride da cooperativa, que é o nosso programa de integração e desenvolvimento de cooperados, falando da cooperativa. E muito recente tinha tido um vento muito forte na região e destelhou a casa desse funcionário dessa empresa. E eu estava lá no galpão, tá? A cooperativa tem isso, assim. Nós estávamos lá oferecendo um café para os colaboradores, falando do que era a cooperativa com folha de pagamento. E daí esse público bem envergonhado, o colaborador chegou para mim e disse, olha, Roberta, eu tive que pegar um recurso no terminal de autoatendimento do banco e a parcela ficou tanto, né? Eu quero ver qual seria a condição da cooperativa. Alan, ele estava pagando naquele financiamento, eu nunca vou me esquecer desse número, R$ 437 por mês. Ele foi lá, ele pegou, precisava de crédito rápido, atendeu ele foi lá, comprou a telha, pagou a mão de obra, telhou, porque não precisava, né? E tá tudo bem, pegou. Na nossa cooperativa, ficou R$ 246. Nossa. Tu tem noção do que é isso para um trabalhador? É difícil até ouvir, né? Porque, poxa, é justamente o que precisa, né? Aquela pessoa que precisa, né? Você fala... Aí ele... E daí nós calculamos de novo. Ele tem certeza? Tem certeza. Pega aqui e quita lá. Pega aqui e quita lá. E daí ele fez isso. E ele, com o olho cheio de lágrimas, ele disse, Roberta, tu não tem noção. Eu ia tirar meu filho do período integral da aula. Ia me ajustar para madrinha ir pegar meio-dia, levar para não sei quem, para conseguir honrar com esse compromisso e não vou mais precisar disso. Tu tem noção do que é isso? E isso é o nosso negócio. Sim. Eu me emociono mesmo, porque é isso que a gente consegue oferecer. Sim. Então,
é muito assim, ó, é muita diferença. E a provocação que eu faço para os empresários e dê acesso a melhores oportunidades. Sim. Dê acesso para a cooperativa entrar, cotar e melhorar, inclusive, a qualidade de vida dos seus. Né? Porque isso faz muita diferença para um colaborador. Né? Ia mexer na qualidade, na estrutura familiar, no orçamento. E são pessoas sérias que estão ali trabalhando, querem manter, sim, suas contas em dias. E isso faz muita diferença. E a desinformação, Alan, né? Porque ele não tinha noção disso. E nós éramos ali uma solução que foi muito melhor para ele. E nós temos a lealdade desse cooperado. Inclusive, semana que vem eu vou estar em evento nessa região. E eu tenho certeza que se a cooperativa fizer um evento lá, ele vai estar lá no evento da cooperativa, porque ele é um patrocinador, é uma empresa de médio porte, tá? É legal falar sobre isso também. Sim. Que tem a folha de pagamento conosco, que tem operação conosco. E eu sempre faço, né? Assim, eu tenho certeza que a cooperativa oferece a melhor solução para o autônomo, o pequeno, olhando para preço, que não é valor. Olhando para preço. Esse nós conseguimos atender, Alan, de uma forma muito estruturada e atendendo a expectativa dele. Sim. O médio e o grande nós atendemos, mas parte da operação. Sim. Né? Inclusive levando solução para os colaboradores, levando educação de forma gratuita para dentro da empresa. Nós temos um fundo para isso. Né? Então, promovendo momentos ali até de integração com os colaboradores, através de um fundo que a gente tem para isso, né? Sem ter nada em troca. Então, nós vamos lá, conseguimos ir lá dentro da tua empresa, levar educação financeira, por exemplo, para os teus colaboradores de forma totalmente gratuita, com a intenção de levar educação e informação para os colaboradores e atribuir a eles uma vida melhor. Essa diferença de poder estar próximo, né? Exato. Dar um exemplo aqui, não é falando mal ou bem de outro banco, né? Mas assim, falando de um Bradesco, um bancão, não consegue estar próximo. Essa é a grande diferença da Transpo, que eu percebo, de estar lá do lado do transportador mesmo, estar visitando ele, estar trazendo todas as condições como um parceiro de negócio no transporte. Isso eu tenho percebido muita diferença. Mas vamos lá, falar um pouquinho de você de novo. Nós estamos, afinal, no Outubro Rosa, né? E por isso que nós estamos aqui com a Roberta, para falar um pouquinho como mulher e como representante das mulheres aqui. Então, e antes disso também eu quero pedir para você novamente, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa lá, se inscreva nesse canal, deixa a sua pergunta, faça a pergunta que você quiser, que a gente vai estar respondendo assim que possível, tá bom? Se você quiser falar com a Transpocred, é só mandar uma mensagem que a gente te dá um retorno aí. Roberta, como você se vê como mulher presidente hoje do Conselho da Transpo daqui 10 anos? Qual que é a sua projeção e como que você olha para a Roberta daqui 10 anos? Então, Alan, essa é uma pergunta bem assim forte e que eu estou construindo, porque é o processo sucessório da cooperativa, né? Eu me enxergo preparando esse processo. Então, eu tive um primeiro mandato que foi de 22 a 26, né? Junto com o conselho, que é um mandato de 4 anos. Nós estamos profissionalizando. Estamos, na verdade, continuando a profissionalizar a cooperativa de uma forma muito estruturada. Então, eu estou procurando IBGC. Hoje eu sou formada em conselheira pelo Instituto Brasileiro de Governança. Estou fazendo soft skills de conselheira, que é as questões, né, comportamental mesmo para atuação dentro de um ambiente de conselho. Então, estou buscando muita qualificação, olhando sempre para esse aprimoramento da governança, olhando para a nossa cooperativa e principalmente para a preparação da cooperativa. Sim. Né, para continuidade. Então, hoje, eu me enxergo muito dentro do projeto, até 26, num próximo mandato também, mas existe um parâmetro do que é ideal, né, que é no máximo 3 mandatos. Então, leia-se, né, como possibilidade de mais 2 mandatos à frente, e que ali a Roberta vai ter que continuar ou dentro, né, do cooperativismo, ou com um projeto paralelo à cooperativa, só que eu tenho essa consciência, né, que eu preciso preparar a cooperativa para que ela continue, para que ela seja eterna
e que realmente a gente vá fazendo esses ciclos de forma muito consciente, olhando sempre para o negócio. Então, é ter um conselho muito qualificado mesmo, né? E isso, quando eu olho para formação disso, nós já evoluímos muito. Eu acredito que até a minha entrada, assim como ter uma presidente que seja exclusiva da cooperativa, que tenha dedicação em tempo integral, porque no formato do seu Ari era diferente a dedicação. Ele também era presidente da cooperativa, né? Além de empresário, presidente da federação, presidente do SESC Senad, presidente da Transpocred. Então, era uma atribuição compartilhada. Eu não. Estou como presidente. All time. Exatamente. Então, tem uma diferença, uma expectativa também de entregar muito mais resultado, né? Então, teve essa mudança. Nós também olhamos para o conselho. Tem um caminho longo pela frente de diversidade dentro do conselho, de pluralidade dentro do conselho. Estamos vendo inteligência artificial para dentro do conselho. Que legal. Então, nós estamos, assim, com todo esse ambiente muito aberto, né? Para profissionalizar, para olhar realmente para a certeza que o projeto ele é soberano, que ele precisa continuar. Mas hoje eu sou totalmente exclusiva, não tenho nenhum projeto em paralelo. Eu escrevi um livro, então algumas pessoas estão virando escritora. Olha que legal, hein? Escrever livro é bom. É bom. Quer falar um pouquinho sobre esse livro? Então, esse livro é um projeto, Alan, assim que ele nasceu de uma forma dentro da cooperativa, de cooperativismo, que significa junto, né? Cooração, a ferramenta mais poderosa do mundo. Esse foi o título original da intenção e da ideia. O projeto começou até sendo estimulado pelo meu marido, que eu sempre falo que ele é um gatilho que eu tenho de bastante evolução. Ele, Roberta, escrever um livro. Eu tá louca, Adriana, escrever um livro? Eu nunca fui escritora, nem sou muito de escrever, eu sou mais de ler. E daí ele, não, tu tens que escrever um livro. E mais aquilo plantou uma semente no meu coração. Ai, eu fiquei, meu Deus, livro, mas... E daí eu comecei a dar uma pesquisada. E o livro te traz autoridade. Sobre o assunto, assim, né? E daí eu digo, e nasceu o nome do livro, né? Do cooperativismo, coração, porque eu acredito muito nesse modelo de negócio junto com o coração, sendo genuíno, que tenha conexão com as pessoas. E daí, será que eu escrevo sobre mulher? Será que eu escrevo... Né? Para quem que eu vou escrever? Difícil decidir na hora, né? Difícil, mas eu vou colocar aqui, dá para compartilhar, tá, com o público, é um projeto que ele não é um projeto comercial, ele foi construído como, uma propriedade do cooperativismo, inclusive, e esse livro, Alan, ele retrata a história de um líder que ele é um líder incrível, eu sou Moacir Krambeck, que é presidente do nosso conselho da ILOS. Ele é presidente da ILOS, ele tem 80 anos de vida. E eu tenho, como já dito aqui, 40. Ele tem mais tempo de experiência no cooperativismo do que eu de idade. Então, a gente juntou e ele é uma liderança guiada pelo coração. Ele é... Quando eu pensei, mas de quem que eu poderia retratar? Eu não queria retratar minha história. Eu tenho uma história linda, sim, tenho uma carreira maravilhosa, mas eu não sentia paz no meu coração de falar sobre mim no livro, né? Aí eu vou falar sobre o seu Moacir Krambeck. E foi, assim, um insight, né? Eu sempre falo de providência divina, né? Que eu entreguei esse ano, foi lançado no maior congresso do cooperativismo brasileiro. E quando ele estava fazendo 80 anos de vida, eu cuido da sucessão dele dentro do sistema ILOS. Eu sou a coordenadora do Comitê de Governança e Sucessão da ILOS. E eu estou cuidando dessa transição que eu falo que não é transição de carreira, é transição de vida, né? Sim. Quando a gente olha para quem dedicou mais de 40 anos de vida ao cooperativismo, 80 anos de idade. Então, eu estou cuidando e eu entreguei isso. E foi, assim, um presente poder fazer essa entrega ao Sistema Financeiro Nacional do Cooperativismo, porque eu descobri, Alan, né, construindo esse livro, que ele é uma referência de liderança não só para o sistema ILOS, mas para o cooperativismo em geral. Eu pedi depoimento de Sicredi, Sicobi, Unicred, tem lá, de grandes lideranças desse sistema. Quando eu recebia, eu me emocionava. Foi na íntegra no livro. Assim, né? O depoimento. Isso é muito bom. Então, ele é uma liderança para o Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito e foi um grande presente reconhecê-lo em vida,
né? E reconhecê-lo nessa transição e deixar esse legado pro sistema ILOS, que eu me orgulho muito de fazer parte, me sinto em casa lá. Eu amo o modelo cooperativo ILOS, que é diferente, o modelo de gestão, cada um tem o seu, sem falar mal de ninguém, falando bem da gente. Sim. Nós temos um cooperativismo mais conectado ao cooperativismo raiz, assim, sabe? Ao que o nosso fundador, que há mais de 120 anos, veio da Alemanha para o Brasil, trouxe como proposta, que foi um padre, inclusive. Olha que legal. É falar da essência, né? É. E ainda dentro desse contexto, eu queria que você me falasse se você já sabe o seu propósito, se você tem clareza do seu propósito, ou se você ainda tem dúvida sobre o propósito de vida da Roberta. Não, Alan, eu descobri isso numa escavação, né? Eu sou muito, assim, aberta para... eu amo estar em ambiente de autodesenvolvimento, né? É muito comum as pessoas me perguntarem, Roberta, qual foi o gatilho? O que tu fez? Autoconhecimento. Como é importante a gente se conhecer, buscar ser melhor do que a gente todos os dias, assim, evoluindo 1% por dia, sem olhar para ninguém como algo que... a gente ser melhor todos os dias comparando com a gente mesmo, assim. E eu sempre busquei isso, assim, de que forma eu posso evoluir, impactar melhor a vida das pessoas. E então eu sempre me posicionei em ambiente que eu buscasse essa evolução, né? Então eu sempre fiz mentoria, busquei em ambiente, né, de imersão e em busca do meu porquê, assim, por que eu daria sentido para tanto trabalho? Né? Por que eu abro mão de estar com as minhas filhas, que é o que eu mais amo na vida, minha família, para estar trabalhando? Né? Por que eu vou fazer isso? Que sentido isso traz para a minha vida? E eu descobri que é estar a serviço, né? Estar a serviço das pessoas, estar a serviço do segmento, poder levar o melhor todos os dias, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, oportunizar as pessoas a terem acesso ao cooperativismo. O cooperativismo, Alan, ele é algo apaixonante. Eu também faço provocação aqui para quem não conheça, que conheça o cooperativismo, né? Porque ele é algo que ele traz para a comunidade local primeiro, né? Começa com a comunidade local, onde tem cooperativismo, tem prosperidade aqui, que a gente estava falando, do agro, né? Então, ele tem um olhar, assim, de proporcionar às pessoas uma qualidade de vida muito, muito justa, né? Então, eu acredito que o cooperativismo é muito comum nos nossos ambientes de cooperativa, a gente fazer a referência do capitalismo e do socialismo, que parece polarizado. A gente vive num Brasil muito polarizado. Esquerda, direita, capitalismo, socialismo. E o cooperativismo, ele é um caminho, Alan, que eu não vou me posicionar aqui como um centrão, um caminho do meio, mas ele é um caminho que ele produz muito bem, que é a vertente do capitalismo, a produção, produzir muito bem, renda, faturamento. O socialismo, ele se diz que distribui muito bem, que é igual para todos. O cooperativismo, ele é um caminho que ele produz muito bem e ele distribui muito bem. Ele é muito justo no modelo de distribuição. Sim. Então, eu acredito que esse é o grande segredo do nosso modelo de negócio. Ele é um equilíbrio. Então, o cooperado que trabalha muito, ele ganha muito. O associado da cooperativa, o cooperado da Transpocred, que confia na cooperativa e que centraliza a movimentação, é o que mais tem resultado. A gente pode dizer que ele é justo, então? Exatamente. Se você coopera bastante, você ganha bastante. Se você coopera menos, você ganha menos. Exatamente. Ele é calibrado no teu instinto de confiança ao modelo de negócio. Um ponto de vista muito interessante. Muito interessante, que eu não tinha observado ainda. Legal. E o cooperativismo tem educação, tá? Tem trabalho social. E ficaríamos aqui a manhã inteira, né? Nós, inclusive, estamos no meio da celebração do bem, né? Que é do aniversário da cooperativa. No ano passado, foram 5 toneladas de alimento doados pela cooperativa. Que legal. Pelos cooperados. Nós distribuímos mais de 133 mil com a participação do cooperado nas assembleias, na entidade local, Alan. Então, não é assim, nós vamos fazer uma mobilização sem, né? Meu Deus, mas para o Criança Esperança... Não, é para uma entidade local. Aqui. É para fazer a diferença onde está inserido. Né? É para atender as pessoas de vulnerabilidade da tua região. Então, tu consegue ir lá ver, tu consegue acompanhar a doação, tu tem orgulho de participar daquilo, né? Porque é o teu ambiente onde tu escolheu
criar a tua família, viver, honrar, né? Então, e o cooperativismo faz isso com muita maestria, né? E investe em educação e tem todo um olhar aí muito forte para as pessoas, para o desenvolvimento local, para esse equilíbrio, né? Que nós acreditamos que todo ser humano deve ter acesso. Sim, que legal. Roberta, a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu queria que você, para a gente falar e fechar esse nosso encontro, deixasse um recado para as mulheres, né? Que eu vejo você muito como uma referência, né? Você está numa posição muito importante, está numa posição de espelho, está numa posição a ser seguida, né? E principalmente pelas mulheres. Então, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres, um pouquinho do que eu falei ontem na nossa palestra para mulheres, né? Para que as mulheres possam usarem um pouquinho mais, alguma coisa nesse sentido, e olharem para o que você já também fez nesse sentido. Como que eu fiz para usar um pouquinho mais e chegar onde eu cheguei, sabe? Alan, se tu assim me permitir, eu quero que tu traduza, porque para mim fez bastante sentido. Eu tive a oportunidade de estar, né, no evento que foi promovido pelo Sintratol, né? Aliás, foi um evento incrível. Como tu tens um time engajado, parabéns, porque também com certeza reflete muito da liderança, né? Nesse impulso, nesse acreditar, né? A importância da liderança para permitir com que aconteça essas mobilizações, foi incrível. Parabéns, casa cheia, né? Acho que tinha próximo de 200 pessoas, na sua maioria mulheres, mais de 200. Foi incrível. A Alana super empolgada, todos os momentos, sonhou, realizou, e tu com certeza impulsionando tudo isso. Sim. E tu trouxe o conceito, aliás, foi o fechamento do nosso evento com chave de ouro, foi contigo, do conceito traduzindo rosa, né? Acho que fazendo uma analogia com a cor, né, preferida das mulheres, do Outubro Rosa. Um acrótipo ali. Isso. E tu trouxe com uma maestria muito grande, e eu não quero me apropriar do teu conceito, porque tu vai saber fazer isso com muito mais, assim, sabedoria do que eu, que tu compartilhasse um pouquinho desse conceito com as mulheres, e daí eu faço a minha fala de fechamento conectado a isso. Pode ser? Maravilha, maravilha. Até agradeço, né, por me provocar aqui para falar um pouquinho disso. E o que eu quero dizer, assim, deixar um recadinho para vocês mulheres, que assim, eu trouxe esse conceito do rosa para que as mulheres pudessem ter um empoderamento e pudessem, às vezes, entender que elas são perfeitas da forma que elas são, né? Às vezes elas buscam muito a perfeição e ficam só em busca dessa perfeição. Elas não entendem que elas já nasceram perfeitas e que precisam, às vezes, só ajustar os pontos, né? E o conceito do rosa, ele significa o seguinte: primeiro, precisa reconhecer. A mulher precisa reconhecer que ela já é boa o suficiente. Que muitas das mulheres que a gente tem percebido e olhado no nosso meio, elas sempre estão querendo dar o máximo, fazer tudo muito certinho. Eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar da família, eu preciso cuidar do trabalho, eu preciso estudar e eu preciso ganhar dinheiro. E aí ela quer ser perfeita em tudo e às vezes sobrecarrega demais, né, a sua vida, sobrecarrega a sua cabeça e não reconhece que ela já é perfeita, ela já nasceu perfeita. E que é só fazer algumas coisas que vai dar tudo certo, né? É só acalmar o coração. Então isso é reconhecer-se. Ousar. As mulheres, às vezes, têm muitas ideias maravilhosas, têm muitas coisas guardadas lá dentro da sua cabeça, muitas coisas guardadas no seu coração, e às vezes não expõem isso. Às vezes elas não ousam fazer aquilo que elas gostariam de fazer. Então, eu provoco elas nesse sentido de ousarem mais. E a outra questão é, Rosa, reconhecer, ousar e superar. Às vezes nós precisamos nos provocar, nós precisamos nos superar, nós precisamos colocar algumas barreiras a serem quebradas. Nós ficamos olhando muito para as dificuldades e a gente não tenta quebrar aquilo, não tenta romper. Uma vez rompido uma barreira, você nunca mais vai retroceder.
não existe aquela palavra do desaprender, né? Você não desaprende. Uma vez você aprendido, você sempre vai evoluir. Então, isso é superação. E aliançar-se, que eu falei ontem muito sobre se aliançar com pessoas boas, deixar as pessoas que não fazem bem para a gente de lado, né? E procurar um ambiente que agregue na nossa vida, um ambiente que nos traga a felicidade, pessoas que nos tragam felicidade, aquelas pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas que não têm um objetivo na vida, que estão às vezes buscando coisas ruins para elas mesmas e que acaba contaminando quem está próximo. Então, se afaste dessas pessoas. Esse é o recado que eu quero deixar para as mulheres aqui, que eu traduzi esse rosa nisso, né? Nesses 4 pilares, que é reconhecer-se, ousar, superar e aliançar-se. Então, mulheres, olhem para isso, porque isso vai ajudar, esses 4 pontos vão ajudar vocês a se transformarem e vai empoderar vocês. Isso eu trouxe como uma coisa de um olhar masculino, lógico, mas assim, que a gente consegue perceber com uma certa simplicidade, que se colocado em prática, com certeza vai levar para um próximo nível. Legal. E que bom que você gostou da palestra. Olha, Alan, realmente foi assim incrível e assim trazendo a minha experiência, né, é que toca muito, inclusive essa mensagem ser direcionada por um homem, inclusive, né, por uma figura masculina reconhecendo. Então, parabéns, né, pela tua assim provocação às mulheres, mas sobretudo sobre a mensagem, né, que tem tanta força e leveza ao mesmo tempo. Sim, né? sim. Então, e o recado que eu quero trazer para as mulheres é exatamente isso, assim, para a gente não entrar num ambiente de competição. Né? Quando, às vezes, é muito comum, Alan, as pessoas olhar o meu cargo, a minha atribuição, a Roberta, jovem, presidente da cooperativa, como é que chegou lá, né? É muito comum isso. Eu imagino. Né? Imagino. Esse pré-julgamento, né? Mas como assim, né? Isso é muito comum, né? Mas como é que conseguiu? E existe, assim, antes disso tudo, uma pessoa, uma mãe, uma esposa, uma filha, uma profissional que é apaixonada por esse modelo de negócio, que buscou muito treinamento e desenvolvimento, mas, sobretudo, Alan, se eu puder trazer um recado direcionado para as mulheres, esse gatilho da cooperação, do fazer junto, do estar junto com o homem, do reconhecer, honrar e puxar. Somar, né? Somar. Então, assim, mulheres, nós precisamos ser mulheres em ambientes masculinos, trazendo a nossa... a nossa força feminina para o ambiente, sim, que é muito masculino, onde a gente vive. E tá tudo bem. E, aliás, no momento onde nós estamos hoje, é um momento de muita oportunidade para as mulheres. Não olhar como uma dificuldade, né? Então, assim, olhar como uma oportunidade. Né? Então, assim, como é que eu me sinto nesse ambiente? Muito respeitada, muito ouvida. Às vezes vem as piadinhas, sim, dos homens, mas é não trazer isso para o coração. Exato. Né? Exato. É aprender a trazer isso como aprendizado, inclusive. Né? É cuidar, sim, dos seus comportamentos. Eu sempre falo que o que me trouxe até aqui, Alan, foi, sim, uma busca incansável, né, por um olhar desse equilíbrio, inclusive para as pessoas, do pessoal, do crescimento acelerado da cooperativa, que exige muito trabalho, mas, sobretudo, é o comportamento que mantém as pessoas nos ambientes, na sala onde eu estou. Às vezes eu me vejo nos ambientes, meu Deus, que oportunidade incrível está aqui. Então, a mulher precisa ter a consciência da força que ela tem, da importância que ela tem no contexto onde ela escolhe estar, porque é uma escolha, é uma decisão, né? E entrar com o aspecto feminino, de ser amorosa, de ser acolhedora, de se posicionar. E tem algo que a Ana Jarruge fala, que quem está nos escutando talvez a conheça, e que eu gosto de replicar. Manda um pra Ana. Oi, Ana.
Pra você aí, ó. Vamos provocar ela, assim, a escutar uma pessoa que trabalha incansavelmente pelo nosso segmento, uma mulher incrível, Sim. né? Que tem uma força, uma dedicação, um conhecimento. Ela é uma estudiosa, Ana, né? Sim. E ela sempre fala, mulheres, aonde tem a oportunidade, levanta a mão e se manifesta. Exato. Se posicione. Então, acho que a gente tem que parar de, como mulheres, ficar esperando a vez, ficar e se... mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho vez, eu não tenho... Faça a sua vez. Sim. Né? Isso é o quê? É acessando, é entrando, é se posicionando, é assim, se colocando como permitindo. identidade, né? Olha, exatamente. tô aqui. E fazer isso com muito amor. Sim, e assim, uma coisa que só a mulher tem, que se ela observar as oportunidades, com todo aquele instinto de mulher, o homem não tem essa capacidade. O homem é aquele ogrão, né? A gente costuma falar, eu falo isso sempre para os homens, assim, o homem é aquele ogrão, aquele jeitão e tal. E a mulher tem o jeito que é só dela. E muitas vezes as mulheres olham isso como uma fragilidade. Exatamente. E, na verdade, não é. Isso é um diferencial. Isso é um diferencial. Se a mulher tiver essa força para canalizar tudo isso e colocar isso em evidência, ela vai se destacar sempre. Eu tenho certeza absoluta que se você chegou onde você chegou, é por isso. É porque você conseguiu gerar essa essência da mulher e falar, olha, aqui tem capacidade, aqui eu consigo, eu bato no peito e eu resolvo, né? Exatamente. E colocar de par. Ninguém compete com ninguém. É óbvio que existem ambientes, existem piadinhas, existem tudo isso que a gente comentou, mas que a gente tem que ter essa capacidade de filtrar, essa capacidade de não absorver coisas ruins, de nos envolver com meios bons, né? E organizar isso tudo e falar, olha, eu tenho total capacidade de fazer o que eu quiser. E reter o que é bom sempre, né, Alan? Sim. Nós temos condições de decidir por isso, assim, aprender. Então, fez parte de uma conversa, de um ambiente que não foi tão positivo assim, mas o que eu posso reter de bom, né? Exato. É olhar para aquilo que eu vivi como algo que eu não teria oportunidade se eu não tivesse vivido e de que forma eu vou olhar para aquilo e evoluir, e aprender, e não se vitimizar, porque é escolha, é escolha. Então, acho que esse olhar que a mulher pode ter para o contexto onde ela está inserida e o complemento, né, Alan? Nós somos seres, de forma individual, incompletos. Sim. Então, a importância de nós olharmos pode ser para um par de figura masculina, de gênero masculino, e totalmente diferente. Eu trouxe, acho que na nossa fala aqui de forma muito natural, o quanto eu tenho a bênção de ter isso no dia a dia, né? Um colega, homem, que a gente se completa nos olhares, inclusive nesse crescimento da cooperativa, não é uma atribuição de que uma liderança feminina. Tem sim parte da liderança feminina, mas tem parte da liderança masculina. Sim. E aí é o potencial máximo, Alan. Quando a gente se une, quando a gente não compete, quando a gente não julga, quando a gente entra no ambiente para contribuir, colaborar e ser um que faça parte, né? Estou ali a serviço, o nosso objetivo é o mesmo. Vamos colocar o nosso propósito aqui, né? Que é estar a serviço do cooperado. Então, eu sou um agente que estou olhando para a mesma vertente, sem olhar de ser homem, mulher, de ser... a gente está olhando para o mesmo lado. Então, eu trago, assim, o recado para as mulheres de se posicionar nos ambientes, de se encorajar e que a nossa força está na nossa natureza feminina e olhar para a figura masculina como alguém que vai nos complementar. Né? E não competir, porque a gente sempre fala, né? Nós não estamos aqui para tirar espaço de ninguém, nós só queremos fazer o nosso trabalho, e é isso aí. Mas acho que nós queremos fazer o nosso trabalho não é excludente em ter um homem ao lado. Sim. De ter a figura masculina do lado, de a gente realmente estar junto para construirmos algo melhor, algo grandioso, que sempre é feito por muitas pessoas, e não por alguém isolado, né, de forma sozinha. Então, acredito muito nisso. E coragem, né, Alan? Sim, vão ter dificuldades, sim, vão ter dúvidas, sim, em procurar ajuda, procurar mentoria, procurar autoconhecimento. A mulher precisa se conhecer, se reconhecer, né? O quanto tu trouxe na tua
analogia ao rosa, né? Uhum. E para mim, assim, teu fechamento de aliança foi incrível, Alan, né? Porque quando a gente olha para o conceito de aliança, isso é forte demais, Sim. né? Inclusive, é que a gente usa no dedo, né? De um Exatamente. compromisso assumido, que é algo que a gente não Sim. pode quebrar. A aliança é inquebrável. Então, a importância e o discernimento que a gente tem em se aliançar com ambientes que façam sentido para a Sim. gente. E que a gente também entre nesses ambientes com a condição de evoluir esse ambiente. Como mulheres. Trazendo subsídios, né? Trazendo Que às vezes a crescimento. gente espera, né? Mas o ambiente aqui é muito, muito masculino, muito masculinizado, muito polarizado, muito... E tá tudo bem, mas de que forma que eu vou entrar Exatamente. para ajudar a É a contribuir com esse oportunidade de ambiente? contribuir com o ambiente. Então, não vamos esperar que não existe nada pronto. Sim. Existem desafios que está assim, totalmente na condição de nós adaptarmos para juntos elevarmos aquele ambiente num ambiente melhor, seja no negócio, na família, e o poder das palavras, né? A mulher tem uma força incrível, né, de abençoar e de amaldiçoar no seu contexto profissional e pessoal. Sim. Então, mulheres, vamos usar a palavra para bênção, para coisas boas, para acreditar, para impulsionar e para evoluir. Maravilha. Roberto, quero agradecer, tá? Mais uma vez você ter aceitado esse convite, né? Você que veio de longe, né? Veio lá de Florianópolis. Hoje você mora lá, né? Isso. Mora em Florianópolis. Então veio de lá para falar aqui com a gente, para poder contribuir com todas as mulheres, servir de referência, servir de inspiração para todas as mulheres, que esse é o meu propósito, inclusive. Ai, que legal. Né? Inspirar as pessoas e influenciar essas pessoas para que elas sejam pessoas melhores. Então, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado por fazer parte aí do nosso ambiente também, né, que a gente está inserido, e por sempre estar contribuindo com todos nós, tá bom? Agradeço por participar aqui desse canal, desse episódio, né, e eu quero deixar mais um recado aí para vocês que curtam esse vídeo, se gostaram, deixem os seus comentários, me sigam nas redes sociais e também quiserem saber um pouquinho mais da Roberta, mandem mensagem aí. Roberta, muito obrigado. Obrigada, tá? Alan. Eu Obrigado que agradeço. pela visita e obrigado por tudo que você contribuiu aí. Eu tá que bom? agradeço. Oportunidade incrível. Parabéns pelo teu trabalho. Estamos juntos, né? Nesse olhar de sermos promotores de construirmos, né, pessoas e, por consequência, um mundo melhor. Parabéns pelo teu trabalho também, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigado.